Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Josué 5, no versículo 6, que diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto até acabarem todos os homens de guerra e saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, e o Senhor jurava que não deixava vir da terra, e o Senhor jurava aos seus pais que lhe daria a terra de mama, leite e mel. Então, irmão, se a gente ter noção a gravidade dessa palavra, olha o que aconteceu. O povo de Israel, aleluia, Jesus, ficaram 40 anos, aleluia, Jesus. Vários deles morreram, aleluia, Jesus, porque se levantaram contra Moisés. A tribo de Corá, a terra abriu e engoliu eles vivos. Aleluia, Jesus. Teve outros lá que morreram com picadas de serpente, outras com enfermidades. Então já começaram a morrer lá no deserto. E a palavra vai dizer também que os homens fortes de guerra, aleluia, Jesus, todos eles morreram no deserto. Por quê? Porque não obedeceram ao Senhor. Então vamos trazer essa palavra para o dia de hoje, aleluia, Jesus. Aqui está dizendo que eles ficaram 40 anos. Se eu falei 40 dias, peço perdão. Você imagina, irmãos, você ficar tanto tempo no deserto e ainda você morrer no deserto? Imagina só, né? Deus quer que você conserte seus caminhos. Ele tem algo contigo, porque pra gente ser igual a Jó, só pela misericórdia do Senhor, né? Nós temos que ter muita consciência, muito amor pelo Senhor mesmo, né? Porque Jó deu testemunho para Satanás dizendo assim, que eu permiti você tocar nele sem causa alguma. Não tinha motivos, mas eu permiti. Então vocês imaginam, quando Deus permite, aleluia, Jesus, nós entrarmos no deserto. Ali o inimigo vem e tira tudo de nós. Assim como aconteceu com Jó. Mas, diferente de Jó, nós somos, porque nós somos falhos. E a palavra vai dizer que eles morreram no deserto. Será que a gente tem noção da gravidade disso? Tem pessoas, aleluia, Jesus, que entram no deserto e morrem também. Morre espiritualmente primeiro. Depois o inimigo traga a vida dessa pessoa. Então, lá naquele tempo não é diferente do nosso tempo. Porque o Senhor quer o quê? O Senhor quer obediência, o Senhor quer que conserte os caminhos, que se você fazia, não faça mais. Se você não está lendo a palavra, vai ler a palavra. Você quer ser usado por Deus? Tem que ler a palavra. Aleluia, Jesus. Se quer salvação, tem que se santificar. Tem que levantar jejum. 3 horas por dia já é o suficiente para você fazer um jejum. Aí você coloca 1 hora, eu vou dar um exemplo assim, irmãos, para a gente estar se santificando. 1 hora você vai colocar pela sua família. A outra hora você vai colocar, aleluia, Jesus, pela tua vida espiritual. E a outra hora você pode colocar pela tua vida financeira. E aí você vai escolher, você vai colocar pela vida do filho que está no tráfico, você vai escolher pelo teu casamento. 3 horas de jejum você coloca, faz um propósito de tantos dias. Você está se santificando, você está buscando a face do Senhor, aleluia, Jesus. E lembrando também algo, irmãos, que de repente tem pessoas que não saibam. Quando você levanta um jejum, você
não pode ter algo com o teu esposo ou com a tua esposa. Se você determinou uma semana, você vai ficar uma semana sem ter nada com o teu esposo e com a tua esposa. Quando eles estavam lá no monte para receber, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor, que Moisés subiu no monte, o monte soltava faísca, soltava trovão, era aquela escuridão negra e trovões. E antes disso, Moisés disse o quê? Se santifique, não se aproxime da sua esposa, nem você do seu esposo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não se deite com o teu esposo, nem com a sua esposa, para não fazer o ato sexual, porque nós vamos nos se santificar para agora se apresentar ao Senhor lá no monte. Então, quando você faz um jejum, você não pode ter nada com o teu esposo até você, aleluia, Jesus, terminar esse propósito. Então, irmãos, a gente tem que obedecer ao Senhor para que a gente não venha morrer no deserto. Por que tem tantas pessoas? Vocês imaginam a gravidade disso? Eles ficaram 40 anos. Você imagina você ficar 40 anos? Para o homem hoje está determinado morrer com 120 anos. Você imagina você ficar num deserto por 40 anos porque você não obedece? Eu não acredito que hoje em dia chega a 40 anos. Hoje eu acredito assim, irmãos, que no máximo 10 anos por aí, se você não conseguir obedecer ao Senhor e buscar a face dele e não conseguir fazer um jejum e ler a palavra e se santificar, já está morto já está morto espiritualmente. Então a palavra, irmãos, ela é clara, ela é uma palavra dura para mim e para a tua vida hoje. Por que ficaram no deserto? Morreram lá no deserto. Nenhum deles entraram na terra prometida. Qual é a terra que nós estamos esperando? A nossa salvação para subir aos céus com o Senhor. Se você, aleluia, Jesus não obedece, você vai entrar no deserto. E lá você vai ser provado. O Senhor vai permitir que o inimigo toque em você, aleluia, Jesus. Por desobediência. Por não se santificar, por buscar mais as coisas do mundo do que a espiritual, porque as coisas do mundo, as coisas da carne mata, aleluia, Jesus, o nosso lado espiritual. Se a gente não matar o nosso desejo carnal através do jejum, o desejo mundano, aleluia, Jesus, de ficar olhando coisas que não deve, de ficar cobiçando coisas que não deve, que vai, aleluia, Jesus vai te afundar financeiramente, deixar a cobiça vir nos teus olhos, que tudo quer comprar, e quando você vê, já está com o nome sujo, e aí você não consegue pagar e os juros vai vindo. Tudo também é desobediência perante o Senhor. Porque tem cobiça nos olhos, aleluia, Jesus, ganância. Isso é um pecado onde que te afunda e você não consegue pagar as dívidas, aleluia, Jesus. Quantas vezes eu e você, irmãos, cometemos esse erro, mas hoje o Senhor, ele nos traz um alerta. Obedeça a voz do Senhor quando ele fala com você. Saia desse aplicativo, pare de ficar olhando essas coisas que não edificam a tua vida. Aleluia, Jesus. E eu sei, irmãos, aonde eu erro, e vocês também sabem aonde vocês erram, aleluia, Jesus. E aquele que está nesse mundo, que se conserte enquanto é tempo. Enquanto o Senhor está falando, não endureça o coração dele, não endureça o seu coração. Quando você estiver ouvindo a voz do Senhor que ele está falando agora nesse momento, não endureça teu coração, obedeça a ele, para que você não venha morrer espiritualmente e depois morrer fisicamente e perder a salvação. Não é brincadeira, irmãos. Nós estamos no tempo que nós temos que se santificar.